Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Então esse é o terceiro vídeo, né, sobre um tema, na verdade sobre três conceitos que recobrem aí um tema sobre política, dos conceitos, né, de política e de filosofia, das relações entre filosofia e política, que são os conceitos de autocracia, democracia e tecnocracia. Nos vídeos anteriores eu comentei um pouco sobre esses primeiros dois conceitos, né, que são de autocracia e de democracia. O autocrata, o sistema autocrático, é aquele que possui uma maior centralidade de poder, e a democracia já seria esse modo mais moderno, né, assim, mais recente, por conseguinte mais frágil até. É por isso que nós temos que preservar tanto a democracia, que trabalha com um nível de poder mais distribuído, por meio dos seus cidadãos, com voto, né? Participação direta, representantes do povo, né? Vários segmentos, e virtualmente todos os segmentos, todos os cidadãos de todas as etnias, né? Todos os grupos sociais, todos os gêneros podem participar da vida pública. Então tudo isso é mais distribuído, e seria nesse sentido que seria a diferença entre autocracia e democracia. A autocracia muito mais centralizada, né? Um sistema de governo centralizado numa figura, num monarca, num imperador, ou mesmo num líder totalitarista, e que ele é que distribui o poder, mas o poder emana dele. E a democracia, que já seria feita quase que ao contrário, né? No fundo é o povo, é a população que promove uma representação, elege os seus representantes, e os seus representantes é que vão representá-los, né? Ou seja, no fundo é como se o poder emanasse de uma rede ali muito mais descentralizada, embora ainda exista um Estado, um poder legislativo, executivo, judiciário, né? Um centro de operação desse poder, né? E por mais que tenha até líderes carismáticos que sejam democráticos, né, dentro de regimes democráticos, esse poder seria mais descentralizado. Só para entender um pouco, né, essa relação entre autocracia e democracia, por que eu estou trazendo isso? Justamente para a gente tentar se posicionar nos dias de hoje, que há uma grande confusão assim nessa multiplicidade de termos, né? Anarquismo, comunismo, fascismo, nazismo, neofascismo, né? E também direita e esquerda, que esses espectros de direita e esquerda começaram também a se borrar ou a se misturar no mundo contemporâneo. Vejam, não estou dizendo que direita e esquerda sejam a mesma coisa, né? São fenômenos e são posturas e crenças ideológicas, políticas bastante diferentes, né? A gente tem que evitar fazer esse tipo de, do que se chama de simetrização. Simetrização é você dizer que, não, mas a direita também faz, a esquerda faz a mesma coisa que a direita faz. Não é bem assim, né? Pode haver algumas semelhanças, mas existem diferenças que são diferenças bem grandes e que são bem nítidas, né? Então é preciso tomar muito cuidado, ou seja, a simetrização é um dos sintomas dessa confusão ideológica que a gente vive, justamente por isso. Então, ela produz a confusão, e ela também é um produto da confusão, né? Porque daí começa a se haver simetrias de coisas que não são incomparáveis, são coisas totalmente diferentes em alguns aspectos, né? E por isso existe essa régua, né, e esse espectro do que nós chamamos de direita e esquerda. Bom, enfim, eu não quero entrar tanto nesse ponto, mas justamente por que é importante pensar a partir, né, desses conceitos, né? Autocracia, democracia e tecnocracia. Porque a autocracia e a democracia, elas não são necessariamente de direita ou de esquerda. Ambas podem se manifestar nos dois espectros. Então nós podemos ter, por exemplo, autocratas de direita, né, que são eleitos democraticamente. Figura famosíssima do século XX, Adolf Hitler. Então, um autocrata que produziu o fenômeno do nazismo e foi eleito democraticamente. Ou seja, então a autocracia ela pode estar dentro também, né, de formas democráticas, né? Então, uma extrema direita, como foi o caso do hitlerismo na Alemanha, no nazismo na Alemanha,
ela surgiu democraticamente, ou seja, foi um autocrata de extrema direita que emergiu de um sistema democrata. Autocratas de esquerda, eles podem inibir a participação popular, né, o que ocorre em alguns países. Então você tem um problema interno, né, por exemplo, na Venezuela, né, então você tem problemas internos nos quais um líder de esquerda que chegou ao poder, ele percebe que ele precisa se manter ao poder para fazer, cumprir, enfim, realizar aquilo que ele imagina que precisa realizar, e aí começa a haver uma minimização da participação popular. Então, na verdade, a gente continua tendo uma certa autocracia relacionada a um regime que seria um regime de esquerda, ou seja, um líder que foi eleito também democraticamente e que é de esquerda. Esse é um movimento próprio que nós vemos na Rússia, na passagem, né, da Revolução Leninista, marxista-leninista, e na passagem de uma figura como Lenin, por exemplo, que estava construindo um Estado socialista soviético, que no caso seria participativo e popular, para passagem para Stalin, que aí a gente já tem um autocrata, né, o famoso georgiano, um autocrata com punho de ferro, que usou essa estrutura, né, gerada por uma revolução popular, que foi de fato uma revolução popular em 1917, feita pelo povo, pelos mujiques, pelos estratos populares, que foram representados de fato no começo da revolução por aqueles que o representaram, e que depois isso migrou para uma autocracia de esquerda, né? E as democracias sejam elas, isso falando-se da autocracia, né? Então há autocratas de direita e de esquerda, e os autocratas eles podem até chegar a limites, né, do que a gente chamaria de extrema direita e de extrema esquerda. Da mesma forma, as democracias, elas mais à esquerda ou mais à direita, elas, mesmo se elas tenham muito carisma ou líderes muito carismáticos e muito centralizadores, elas podem continuar sendo democracias. Então, ou seja, mesmo tendo líderes centralizadores, né, ou muito carismáticos, existe um momento ali de uma certa deterioração, que é uma virada de chave. Esse momento nós temos percebido nitidamente nos últimos tempos, não só no Brasil, mas em outros países, que é o momento mesmo em que a democracia ela começa a erodir, né? Seja por uma linha mais da extrema à direita, tensionada para a extrema direita, seja a linha, né, à esquerda tensionada para a extrema esquerda. Então é como a democracia começa a erodir por conta do quê? De um autocrata que, para solucionar, ou sob a justificativa de solucionar os problemas, ele assume essa centralização do poder e esvazia, né, mitiga, minimiza a participação popular. Então esses movimentos, eles ocupam todos os espectros, né, da esquerda e da direita. E por isso esses conceitos de autocracia e democracia, eles são importantes para nós. Volto a dizer, não para produzir uma simetria, não existe simetria entre esquerda e direita, não é isto que eu estou afirmando aqui. O que eu estou dizendo é que esses conceitos eles nos ajudam a ler de uma outra forma e entender que talvez o problema de alguns fenômenos, né, no caso da extrema-direita, que nos acomete e acomete o mundo inteiro, o problema, além de ser um problema ideológico em alguns aspectos, é um problema de autocracia. Porque talvez não é que a direita e a extrema-direita não estão solucionando os problemas das populações e dos países. Talvez seja que a própria autocracia, seja ela de esquerda ou de direita, não tem mais condições de solucionar esses problemas. E aí a gente gostaria de avançar um pouco nesse ponto. Por quê? Porque aí é que a porca torce o rabo, né? Aí é que eu sinto que existe um grande sintoma político-ideológico neste começo, né? Nessas primeiras duas décadas do século XXI que nós temos vivido, que é esse grande problema da inviabilidade tanto da democracia quanto da autocracia. De onde viria? Por que haveria essa inviabilidade?
Bom, no caso da democracia, como eu já mencionei, ela é muito recente, muito vulnerável. Por ser muito vulnerável, ela é muito suscetível a mudanças. Ela é muito frágil. Se nós formos observar, desde como eu havia mencionado, né, o Ocidente, né, europeu, a construção europeia, a política europeia, o Ocidente ele vem contando uma mentira durante 2000 anos, que é a mentira de que eles são os portadores da democracia. Por que eu digo que isso é uma mentira? Porque a própria Grécia, que construiu o conceito de democracia, não o viveu e não o efetivou. A Grécia admitia escravidão. Isso está em Aristóteles, está na política de Aristóteles. Então, uma coisa é nós teorizarmos e termos a condição de possibilidade de pensar um regime de governo chamado democracia. Outra coisa é nós o efetivarmos e vivermos de acordo com aquilo que nós idealizamos. Então, na Grécia não houve democracia. Os impérios medievais, tampouco, passaram longe de democracia. As monarquias do século XVII, milhas e milhas, anos-luz de distância da democracia. Os regimes de nobreza, né, todo o antigo regime, até o final do século XVIII, nunca sequer ninguém suspeitou que houvesse algum tipo de democracia. A democracia era considerada até uma coisa plebeia, uma ideia vulgar. Os nobres, até os filósofos, as pessoas esclarecidas, os intelectuais, os cientistas, os esclarecidos das cortes, né, os ilustrados, poetas, literatos, todos aqueles que pertenciam à corte, no século XVIII, se achava que a democracia era uma coisa pedestre, uma coisa de plebeus revoltados ou de uma plebe que gostaria de assumir o poder para destruir o poder. E isso demorou bastante ainda. Enfim, a Revolução Francesa, ok, mas a Revolução Francesa não foi tão popular assim quanto se imagina. Tinha muita gente na elite dos monárquica, né, na elite, enfim, da nobreza, que, né, não compactuava com a Revolução, e muitos deles, na verdade, pensavam que a Revolução ela seria só uma transição para que houvesse uma flexibilidade da estrutura monárquica e da estrutura da aristocracia. Seria mais uma aliança da aristocracia com o povo do que uma democracia, porque muitos eram céticos em relação à democracia. Tanto isso é verdade que até o final do século XIX se conviveu as democracias conviveram com a escravidão em massa, né, das populações pretas africanas. E, no fundo, o que é o Brasil? Viveu como uma colônia, né, portuguesa, e toda a estrutura imperial, colonial, né, cujo centro estava, o epicentro estava na Europa, nos países europeus, eles estavam falando de democracia, mas democracia para eles não era muito interessante, porque se você democratiza o seu próprio país, você perde o controle, ocorre o risco de perder toda a estrutura que havia sido construída, que era a estrutura monárquica, que tinha seus tentáculos lançados para todo mundo. Então, esse cinismo e essa mentira contada pelo Ocidente, de que eles são os porta-vozes da democracia e da liberdade, eles são os afiançadores e asseguradores da democracia no mundo, essa é uma mentira que depois passou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a contar esse conto da carochinha, dizendo que tudo que eles fazem no mundo e toda a devastação que eles fazem no mundo é em nome da democracia. Então, veja, eles são uma república, né? Uma república, é um Estado republicano, isso é muito claro. E veja, isso também é uma contradição que a gente pode levantar aqui. É uma democracia plena? Sim. Não é mais uma democracia simplesmente formal. Existem os cidadãos, há uma participação, há uma grande participação pública, né, do povo, etc., por mais que se pense na divisão ideológica, política dos Estados Unidos, no Bible Belt, ali, todo o cinturão bíblico, né, mais conservador, na Califórnia como um estado muito mais avançado, Nova York, né, as duas costas, existe uma grande representação, mas veja, isso interno, volto a dizer,
Então, eles conseguiram fazer esse pacto social interno, mas também à custa de não haver, de inviabilizar ou de destruir ou de confiscar a liberdade de vários outros países, de vários outros lugares do mundo. Então também entra aí esse caroço meio podre, assim, de uma democracia que ela existe, mas ela só existe porque ela existe alguns braços imperiais dela ali, que ela vai drenando energia, riqueza, né, dinheiro de outros lugares do mundo. Então por isso é que é tão sutil, assim, é tão frágil, né, essa nossa relação com a democracia, e quem a admira e quem a considera o melhor sistema de governo, a melhor forma de governo, precisa lutar cotidianamente com a democracia, lutar juntos, né, todos juntos e em defesa da democracia. Porque as democracias formais, que são puramente conceituais, vazias, né, elas existiram até o começo do século XX. E justamente no século XX é que houve, ao longo do século XX, é que houve talvez algumas das maiores devastações da democracia, que foram tudo aquilo que a gente já conhece, né, em termos ideológicos e políticos. Então, estou falando isso só para a gente pensar nesse sentido, ou seja, a democracia, pensando aqui nessa linha, né, nesse espectro, a democracia ela já tem essa fragilidade que ele é constitutiva e que talvez seja também essa fragilidade que inviabilize, né, a sua permanência no século XXI. E por isso tantos livros e tantos livros hoje em dia saindo, e tantas pesquisas e tantos pesquisadores sérios, politólogos, né, filósofos da política, especialistas, falando, né, no colapso da democracia, na morte da democracia, a inviabilização da democracia, o fim das democracias, como as democracias morrem, né, etc. Mas isso vamos ver no próximo vídeo, porque daí, a partir dessa fragilidade da democracia, eu gostaria de desenvolver um pouco mais aí qual seria esse elemento, né, que seria substitutivo da democracia, que seria qual? O elemento das autocracias. E é isso que está em jogo hoje em dia. Só que a autocracia ela não está resolvendo também o problema, tá bom? Então vejo vocês mais para frente. Um grande abraço.